E o presidente Jair Bolsonaro foi hostilizado pela bancada do PSOL na tarde desta quarta-feira ao participar da solenidade de abertura dos trabalhos legislativos de 2021. Ele foi chamado por parlamentares da sigla de oposição que usavam camisetas e portavam faixas de fascista e genocida. Em resposta, aliados puxaram um coro de mito. Foi necessária a intervenção do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais, para acalmar os ânimos. Antes de começar seu discurso, que foi lido, Bolsonaro lembrou que foi por 28 anos deputado, mas que nunca desrespeitou autoridades que ali estiveram e arrematou: nos encontramos em 22. Vamos acompanhar. Eu peço aos nobres parlamentares que mantenham o respeito a esta sessão solene do Congresso Nacional. Estivesse presente nesse momento. Nos encontramos em 22. Senhor senador. Bom, começo com você, Guilherme Fiuza. O que nos diz desse episódio, Fiuza? É uma lástima, né, Vitor Brown? Isso aí é realmente uma cena como essa, você olha, né, com tudo que precisa ser refeito no país, né, com diretrizes que estão colocadas aí de reforma, com a urgência que você tem de sair desse estado de calamidade. Você vê, né, uma claque patética, né, gritando. Esses que estão gritando aí, eles vivem desse fetiche, né? Vivem desse fetiche. Se o Bolsonaro saísse da política amanhã, esses personagens aí iam afundar num vazio existencial, né? Eles vêem a figura do Bolsonaro, a caricatura, né? Eles são tarados pelo Bolsonaro, né? Eles não veem o Brasil, eles estão de costas para o Brasil. E é claro que eles, né, esses que estão aí gritando, né, quer dizer, esse jardim de infância, né, ele é uma parte só disso, a parte aí mais histriônica. Mas nós vimos, Vitor, no processo aí de sucessão na Câmara e no Senado, vários outros que são supostamente aqueles representantes de agendas liberais, por exemplo, nesse mesmo fetiche aí. Eles só pensam em Bolsonaro. Eles dormem e acordam, né, com esse fetiche. Né, nós vimos vários deles, estamos vendo. Né, assim, se vocês quiserem, eu posso nominar também, não tem problema nenhum, mas é porque é chato. A gente está numa epidemia de gente dedurando gente, né, que é melhor não falar, mas o público haverá de reconhecer, né? Gente que sempre sustentou essa pauta, né? Que sempre afirmou que a reforma da Previdência era a única chance de reabrir o futuro do país. Essa reforma, importante, vital para os brasileiros, foi feita por esse governo, proposta por esse governo e feita junto com o parlamento. Qual é o problema? Vocês estão sofrendo de quê? Então temos uma agenda importantíssima pela frente. Eu não estou mais falando de PSOL, né? Porque isso realmente a gente fica só nessa parte aí psicanalítica. Isso aí é Freud, não dá para comentar. Mas esses aí, supostamente defensores do liberal, né? Você tem reformas consistentes, sólidas, propostas por uma equipe que eles sabem que é sólida. E nós vimos no processo sucessório eles ali tentando comparar esse governo com o governo do PT, com o governo do mensalão. Vitor, enquanto o país não sair dessa adolescência, né, desse narcisismo estranho, né, e isso não é só no bolsonarismo, não, tá? Isso é desde o período Temer. Desde o período Temer, nós estamos vendo aí, desses partidos que se dizem centro-liberal, centro-esquerda, sei lá o que eles, os nomes que eles botam, a gente tem visto as vozes que seriam as vozes
da responsabilidade fiscal, da reforma do Estado, da desintoxicação da máquina pela militância, né? Aqueles que sempre foram dessas vozes, vendo isso ser feito no governo de transição do Temer e fechando os olhos. Fechando os olhos, não está bom não está legal não, vamos falar das minorias e tome panfletagem. O Temer já era como é que é? O Nosferatu, né? O vampiro da elite branca e velha. Eles estão de clichê em clichê, né? E aí eu já estou falando de gente instruída, de gente que tem até serviços prestados ao país. Então, essa cena que nós vimos é para esquecer. Quem tem juízo, né? Quem quer olhar, quem não gosta desse rame-rame de política e sente a imensidão da responsabilidade que todo o país tem para sair desse buraco, dessa crise sanitária terrível, tem que esquecer essa cena que nós acabamos de ver, ou tem que considerar isso algo completamente distante daquilo que você tem que ser, que você tem que exercer, que você tem que discutir na sua vida. Augusto. Esse pessoal, no passado, que são todos iguais, tá? Aquela geração não difere dessa, do século passado, eles foram contra o Plano Real, contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, contra as privatizações, continuam, né? Contra a reforma da Previdência, roubaram terrivelmente, acabaram com a Petrobras, na roubalheira, ela teve de ser ressuscitada, gritou fora Temer e não aconteceu nada, gritou Lula livre, o Lula foi solto pelos amigos do Supremo, não pelas manifestações que não houve, e gritam agora fora Bolsonaro, como no passado gritaram fora HC, um mês depois da vitória do Fernando Henrique na segunda eleição em que ele derrotou o Lula já no primeiro turno. Eles não têm bandeira e não têm muitos neurônios na cabeça. Não têm neurônios suficientes para entender que a democracia que eles celebram verbalmente, ela exige o convívio dos contrários. Quem estava hoje no Congresso era o presidente da República. Não era o inimigo Jair Bolsonaro. Então, quem numa cerimônia dessas grita fascista, né, e genocida, eles que tentassem fazer isso com o Benito Mussolini, que instituiu na Itália o verdadeiro fascismo. Eles nem estariam lá, já teriam sido presos há muito tempo. Eles estariam, se fossem deputados da Venezuela, aplaudindo o Maduro, que acredita nas gotitas milagrosas do Dr. Hernández, que conversa com passarinho, interpela vacas e agora encontra um remédio que acaba com 100% dos perigos aí representados pelo coronavírus. Aplaudem um louco e aqui acusam um presidente responsável por todas as mortes ocorridas no país, inclusive em São Paulo, onde o governador João Dória executou sem a interferência de ninguém a política que ele próprio traçou no combate à pandemia. É engraçado esse negócio, quer dizer, o Supremo entregou o combate à pandemia aos governadores e prefeitos. E o culpado pelas mortes é o presidente da República. Quer dizer, o presidente da República vinha para... Cada vez que o governador decretava um lockdown, Bolsonaro aparecia de madrugada, porque olha aqui, não usem máscaras, visitava clandestinamente casas de pessoas para dizer, não usem máscara, né? Se exponham, morram. É muito ridículo. Isso aí já ultrapassou aí todos os limites, né, da imbecilidade. Tá aí, eles estavam gritando essas bobagens contra o vencedor, né, que eles acham que foi o Bolsonaro que ganhou a eleição. De uma eleição em que eles lançaram como candidato a Luiz Erundina. Quantos votos teve? O PT, que tinha a maior bancada da Câmara, não apresentou sequer um candidato.
porque não tem votos, porque é um partido condenado à morte por ladroagem, por corrupção. É isso. Agora, quando os corruptos acham que podem gritar essas coisas e acham que a população vai embarcar, né, nessa nau desgovernada e superlotada de larápios, é porque realmente eles representam um partido que está no fim. Eles estão vivendo numa realidade, né, que só existe na cabeça deles. É isso.